Aí a gente faz uma análise dessa pergunta, né? Cada termo dessa pergunta. Novo, né? Na verdade, a pornografia ela já existe há muitos tempos, né? Desde quando surgiram as primeiras pinturas. É, pode citar, por exemplo, uma obra muito famosa, que é O Nascimento de Vênus, que data lá do finalzinho do século XV. E essa pintura foi feita numa época que era muito difundida pinturas cristãs. E aí, com certeza, ela foi repercutiu muita falatório sobre essa pintura. Na época era comum queimar coisas que para a sociedade era contra a cultura cristã. E muitas pessoas ainda hoje se perguntam como que essa pintura sobreviveu a essa época, né? Porque como é que a pintura, vou descrever aqui para vocês, não sei se vocês conhecem. É, gregos antigos já cultivavam muito essa questão da sexualidade do corpo, né? Tanto que tem estátuas lá atenienses seminus, nus, mostrando lá seus músculos e tudo. E aí essa pintura fala do nascimento da deusa Vênus. Ela vem numa concha totalmente nua, uma mão segurando um seio e os cabelos longos na parte da frente dos órgãos do órgão genital. Então isso aí lá data do século XV, né? Só pra gente andar um pouquinho aqui na história. Quando a gente fala de novo. Então a pornografia e a masturbação sempre estava presente na cultura humana. Mas quando a gente fala que pode ser considerado uma nova droga, isso porque estudos, estudos relacionados a isso, sim, são mais recentes, de 10 a 15 anos atrás. Com o advento e o grande uso da internet, pornografia virtual, pessoas dependentes da masturbação, que tudo isso começou a ser estudado de um modo mais científico. Modo mais científico porque é, a sociedade, de certa forma, sempre repugnou um pouco esse tipo de atitude. Então, como não se tinha muitos argumentos para contestar essas atitudes, criava-se então mitos, né? De que a mão ia criar cabelo, enfim, as coisas mais estapafúrdias possíveis. Mas aí, ao olhar da ciência, isso começou a ser estudado há pouco tempo. Então, o que acontece? Quando a gente tem alguma sensação prazerosa, o nosso cérebro libera uma substância chamada dopamina. E a liberação dessa dopamina é algo essencial para a nossa existência, porque é a partir dela que a gente vai ter a sensação de saciedade, por exemplo. Quando a gente come, deixa eu pensar aqui numa comida bem gostosa, a macarronada, aliás, aquele prato que a parmegiana da cola de mãe, nossa, muito bom. Quando você come aquele prato de parmegiana e sente aquele gosto, aquela sensação, então aquilo ali vai liberando dopamina e você vai sentindo aquela felicidade e você vai tendo aquela sensação de saciedade, aquele pico de alegria por estar comendo uma comida saborosa. Ainda que a gente sabe que a principal função da comida não é te dar prazer, é nutrir. Então, por mais que você coma e não sinta prazer, a gente está tentando nutrir o corpo, mas aí o organismo tem essa substância que te dá essa felicidade em estar comendo. Pois bem, quando a gente fala de pornografia, algo acontece também no nosso cérebro. Existe um estudo relacionado a isso e existe uma alteração no nosso comportamento, na atividade cerebral. Então, ao assistir cenas de lascívia, luxúria, pornografia, a pessoa começa a sentir interessante, se sentir interessado por aquilo, e o cérebro vai liberando uma maior quantidade de dopamina. Até que o teu cérebro, a máquina criada por Deus é muito incrível, né? Assim, todos os mecanismos que o corpo tem. Então o cérebro vai aprendendo aquilo, vai aprendendo que aquilo é bom. E aí a gente pode chegar num outro estágio chamado de plasticidade neuronal ou neuroplasticidade, que é quando você começa a conviver com aquilo de modo natural. Existe um aprendizado daquilo, que aquilo é bom. E a pessoa, o adicto, porno adicto, né, a pessoa que é viciada em pornografia,
ela começa a ir buscando cada vez mais essa dopamina, cada vez mais essa sensação de alegria. Então, se ela fazia determinada atitude, se sentia feliz, o cérebro se acostuma com aquilo, plasticidade neuronal, e quando ela vai repetir aquela atitude, ela já não sente mais tanta felicidade como sentia antes. Então, o que é que ela faz? Busca mais. E aí vai buscando mais, vai se aprofundando, se mergulhando cada vez mais nessa coisa negra que é a pornografia. E aí já passa para masturbação. Em muitas situações a pessoa já nem se satisfaz mais com tudo aquilo, já vai em busca de outros prazeres maiores, dos usos de drogas, por exemplo, e aí causa toda essa destruição, né? E qual seria a segunda parte da pergunta, né? O que que o cérebro, o que que causa no cérebro toda essa história de pornografia? Então, com o aumento da produção de dopamina no cérebro, coisas relativamente mais simples, que também liberavam dopamina, mas numa quantidade menor, começam a deixar de ser atraente. Então, o cérebro não interpreta aquilo como se fosse uma situação de tédio. Situações como convivência, como conviver, né, com as pessoas, coisas como atividades simples de trabalho, de escola. Então, tudo aquilo começa a ser interpretado pelo cérebro como algo entediante. E aí vem uma situação muito ruim de quem é viciado em masturbação. E outros tipos de vícios também, né? Que a pessoa começa a se isolar. E aí começam situações mais críticas, como crise de ansiedade, crise de depressão, pensamentos suicidas. E tudo isso começou com um simples olhar. E a gente, né, eu falo por mim, porque eu fui criado nessa cultura machista de que o homem precisa ver isso para ser macho. Que a gente, na minha época, a gente conversava entre os amiguinhos ali que se masturbasse era rapaz de verdade. Mas que isso aí é uma tolice que a galera vem plantando na nossa mente, que o inimigo, na verdade, vem plantando na sociedade através das pessoas, para que a gente sucumba cada vez mais e se afaste cada vez mais do plano de Deus, que é viver a santidade. Então, de fato, é um assunto muito complexo de vários aspectos. Em aspecto social, em aspecto científico, religioso também. Falar sobre pornografia é um assunto muito delicado, tem muita coisa para se falar. Acho que poderia ter até uma série sobre pornografia, né? Que realmente existem muitas situações que devem ser esclarecidas. E tudo começa com uma pequena coisa, né? Com uma pequena ação, com uma pequena decisão ruim de adentrar aquela coisa de pornografia. E quando você menos espera, você já está mergulhado e para voltar é difícil. Mas com Deus tudo é possível. A gente falou até agora assim da parte biológica, né? Que é